te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. E como nós só confiamos na vossa graça, guardai-nos sobre a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 7, no versículo de 14 a 23. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhes perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: será que nem vós compreendeis? Não entendes que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas entra no seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declara que todos os alimentos eram puros. E ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassinatos, adultério, ambições desmedida, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, todas essas coisas, mas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia ela está numa sequência, né, que Jesus está nos apresentando nesses últimos dias. E no livro do Gênesis, fala então que que Deus, no seu infinito amor, Deus Pai, Criador de todas as coisas, Ele criou tudo que no mundo existe, né? E criou porque viu que isso era bom e chegou à conclusão que era muito bom. E aí Ele conclui a sua obra da criação, criando o homem. Ao criar o homem, Ele cria também um espaço, né, onde esse homem ia habitar, que é um jardim, chamado Jardim de Éden, que é o paraíso, que é o lugar que Deus tinha sonhado para toda a natureza humana. Só que ali existia algo de diferente.
ali o homem estava lá e tudo ele podia desfrutar, porque Deus fez para que o homem cuidasse. E aí nós conhecemos uma história que vai vir nas sequências das leituras futuras dessa semana, esse acontecimento da desobediência a Deus. Deus fez lá e falou, olha, vocês vão desfrutar de tudo, né? Pode comer de tudo, só que aqui não mexe aqui. Olhando então para a liturgia, nós vemos que não é aquela fruta que comeu que entra o pecado. Porque a fruta, né, era um alimento que deu aquela árvore deu aquele alimento para comer. O que trouxe o pecado? O que gerou o pecado nos nossos pais, nos nossos antepassados? Foi a desobediência. Mas desobedeceu por quê? Desobedeceu porque tinha maldade dentro do coração. Não tem a história que se conta que queria ser igual a Deus, se você comer, você vai descobrir isso. O que maquinou dentro e gera então a desobediência. Isso que foi o resultado do pecado. E no Evangelho, Jesus chama uma multidão. Jesus quer que todos conheçam essa verdade. Então Jesus fala que para que a multidão chegasse perto dele, todas as pessoas têm que estar perto de Jesus. E perto de Jesus para escutá-lo. O que falta na humanidade, meus queridos irmãos e irmãs, senão ouvidos para Deus? Que falta na humanidade? Por que tanto fracasso? Por que tanta escravidão? Por que tanta maldade? Por que tantos caminhos tortuosos na vida das pessoas? Por ausência de escuta. Nós precisamos escutar Deus. Aqui diz, Jesus chamou a multidão, chamou a todos para que ficasse perto dele. Ao ficar perto dele, ele disse, escutai todos e compreendei. Não adianta só escutar e não compreender. Precisa compreender. E o que torna puro, o que torna impuro o homem, não é o que vem de fora, mas o que está lá dentro. Então a multidão não entendeu. Mas nem os seus discípulos também tinham compreendido. Quando chegou lá em casa, quando Jesus falou assim, mas nem vocês não entenderam? Então, nossa natureza tem dificuldade de compreender, de entender os ensinamentos de Deus. E aí, então, o que é que torna o homem impuro? O porquê tanta violência? Porque aqui Jesus fala, né, as maldades, o adultério, a imoralidade, assassinato, roubo, fraude, né, devassidão, um monte de coisas que nós reproduzimos dentro do nosso coração. Não é o que comemos, não, é o que sai de dentro, não é o que entra, é o que sai. Muitas vezes ficamos presos em certas leis e não vemos que a impureza é aquilo que está dentro de nós. E por isso nós precisamos ter um coração puro, coração manso, coração humilde, coração aonde Deus ele tem espaço para trabalhar, porque nós escutamos Deus e tudo aquilo que Ele deseja. Então, amados, os nossos pensamentos Deus conhece, Deus lê os nossos pensamentos, e o nosso pensamento precisa ser pensamento que tenha conformidade com os pensamentos de Deus. E aí nós vamos pensar coisas boas e agir de forma correta. Quando nós compreendemos as coisas, quando nós aproximamos de Deus, quando nós o escutamos e nós o compreendemos, aí o nosso coração vai responder
aquilo que Deus nele colocou. Porque senão nós vamos viver essa vida de pensamentos humanos com má intenção, com desejo de enganar, né? Quantos pensamentos muitas vezes vêm no nosso coração que não é pensamento que agrada o coração de Deus. E aí então nós vamos vivendo uma vida de impureza. E vivendo uma vida de impureza nós desagradamos o coração de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.